Oi, 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 comunidade, sejam bem-vindos a mais uma semana de treinamento, onde nós vamos explorar novas possibilidades. O foco da semana é o vácuo abdominal, então nós estamos trabalhando essa construção de vácuo abdominal. E claro que o Core Training ele não é focado em vácuo, mas nós vamos fazer vácuo, vamos notar essa diferença de ativação de vácuo, tentar fazer ativação, tentar fazer vácuo, para vocês entenderem o choque que gera entre um e outro, né, Sara? A gente já conversou sobre isso, sobre essa estratégia. Hoje eu tenho muita consciência corporal para fazer uma ativação, depois desligar tudo e conseguir fazer uma manobra de aspiração diafragmática, que é o foco onde eu quero levar vocês. Mas o nosso aluno ele não consegue fazer isso ainda, né? Então às vezes a gente tenta colocar uma ativação, ele entra com contração, aí eu tento colocar o vácuo não sai mais, enfim. É por isso que a gente separa as coisas em caixinhas, tá? Então, o foco do nosso Core Training é falar que contração não é vácuo, mostrar essa diferença para vocês, a diferença entre essa ação voluntária e a resposta involuntária, tá? Mas eu vou trabalhar com você sim um vácuo em um momento ou outro para ver essa estratégia, a diferença. Então, o objetivo é fazer vocês perceberem que contrair o abdômen não é a mesma coisa que gerar suporte, tá bom? Então vamos começar com o nosso aquecimento sensorial. Afinal, o nosso corpo precisa perceber antes de sustentar. Quero que vocês peguem a overball. Nós vamos começar em decúbito dorsal com essa overball no externo, tá? Então vocês vão deitar de barriga para cima, joelhos flexionados, pés apoiados, overball apoiada suavemente sobre o externo, no centro do peito, as duas mãos repousam sobre a bola, sem esmagar esta bola, tá? Então aqui, deitou, overball em cima do externo, duas mãos em cima dessa overball sem esmagar, mas gerando sim um apoio, tá? Fecha seus olhos, se conecta aqui com a minha voz e vamos juntas. Respira pelo nariz, inspiro pelo nariz expandindo, faz uma pausa e na expiração, deixa a bola descer suavemente junto com o externo. Não empurra a bola, só percebe o movimento, ok? Vamos lá. Inspira, vai respirando pelo nariz, a língua tá lá no palato, grande. Pausa, expira, deixa essa bola descer devagar, devagar. Isso. Só acompanhando. Inspirou, expande, expande, expande. Aí, faz a pausa. Isso. E expira devagar. Lembrando que a gente só acompanha essa bola. Quase lá, gente, só mais duas. Inspira, expandindo, expandindo. Isso. Faz a pausa e expira devagar. Aqui eu tô criando uma leitura de caixa torácica, externo, diafragma, parede abdominal. A gente não tá ativando nada, só observando. A última, finalizando, inspiramos. Vai fazendo a pausa e exalamos devagar, meninas, bem devagar. Isso. Vamos pegar essa overball antes da gente ir para o próximo exercício, ainda com ela no externo. Faça um movimento para um lado e para o outro, como se você quisesse tirar a tensão desse externo, essa tensão local. Então, eu vou massageando, né? Eu uso a overball a meu favor aqui, vou fazendo uma massagem. Levo para um lado e para o outro. Isso, muito bem. Aí, meninas, ótimo. Agora, a gente vai pegar essa overball, vai colocar ela entre as mãos ainda deitadas, tá? Aqui, decúbito dorsal. A gente vai apontar essa overball lá pro teto, ok? Sigo aqui, mantenho os dedos nessa intenção de ir lá pro teto e eu vou conduzir vocês.
eu quero que na expiração nasal, se possível, você faça uma pressão mínima nessa bola. Na inspiração, você cede e mantém essa bola estável, ok? Então não é para apertar, é só oferecer uma informação, não é para apertar com muita força, é só para oferecer uma informação para o centro. Eu quero que seu abdômen, você perceba a ação abdominal que vai acontecer. Então, inspira para mim, ins, faz a pausa. Pressiona sutil, sente o que acontece com o seu abdômen. Expira devagar. É sutil, gente, é só uma informação para o abdômen. Então, inspiramos, pausa, pressiono leve. Olha o abdômen já respondendo e expira devagar. Mais duas. Inspira, pausa e expira, pressionando devagar, devagar, devagar. A última, meninas. Inspirou. Pausa e expirou lentamente. Muito bem, muito bem. Show. Agora, meninas, a gente vai pegar. Todo mundo tem pezinho aí? Não? Tá. Quem tem pezinho, pode deixar ele por perto, tá? Só para lembrar vocês. Agora a gente vai pegar a Super Band ou a Teraband e nós vamos posicionar logo abaixo das costelas inferiores aqui, ok? Então aqui, ó, a Super Band é muito boa por isso, porque você vai conseguir vestir ela muito fácil. Você consegue segurar ela aqui pelo pela dobrinha dela e você consegue inclusive fechá-la, né? Que é o que eu quero que você faça. Você vai fechar essa aqui, ó. Entrou? Eu vou fechar como um cinto, tá? E aí eu vou usar aqui um estímulo para um lado e depois o estímulo para o outro lado, ok? Vamos lá. Deitadas. Então a gente vai começar o empilhamento aqui. Então agora eu criei aqui essa intenção, posso estar com a band aqui também segurando do outro lado. Inspira, vence essa super band. Quero que a sua costela empurre ela. E na expiração você ajuda com a mão, ó, tracionando essas costelas. Vou fazer de frente para vocês entenderem. Ó, inspiro, expiro e eu vou abrir um pouquinho mais, ajudando a fechar. Então, inspiro, empurro. Isso. E expiro devagar. Troco o lado. Aqui a gente está trabalhando além da percepção, mobilidade costal inferior, controle do hip flare, percepção de empilhamento, redução dessa tensão superficial, tá? Então vamos lá. A gente está organizando essas costelas na intenção. Mesma coisa. Isso. Inspira, joga a intenção. Pausa e expira devagar. Isso, de novo. Inspirou, expirou. Você vai ajudando as costelas. Isso. Inspira aí e exala devagar. Muito, muito bem. Ótimo. Agora, meninas, a gente então começa um outro processo, tá? A gente vai pegar o peso que eu pedi para vocês deixarem, aí a gente vai colocar ele em uma mão
E aí a gente vai fazer um alcance unilateral, tá? Então aqui é aquela ativação de serrátil. Eu me ferrei, que eu tô com um peso de 4 quilos aqui. Eu que lute para demonstrar. Então a gente vai fazer esse alcance, ó. Então aqui eu tenho um kettlebell, então eu consigo pegar nele, é mais fácil, tá? Ou poderia pegar ele pela bolinha. Pelo amor de Deus, gente, cuidado com o rosto, tá bom? Então pega aí de uma forma que você se mantenha segura, tá? E a outra mão vai ficar no chão. Então eu tô aqui, ó, direcionando esse meu peso pro teto. Afasto o ombro da orelha e direciono esse pezinho para o teto. Mantém pelve neutra, sustenta que eu vou dar o comando respiratório para vocês, ok? Isso. Você vai inspirar e na expiração faz um pequeno alcance para o teto. Você quer alcançar mais o teto? Vai, decoapta mais esse ombro. Isso. Como se você quisesse tirar o ombro do lugar, ok? Perfeito. Inspira, você alivia para o ombro. Isso. Expiro, você vai alcançando algo, como se você quisesse tirar esse ombro do lugar. Boa. Inspira, pode aliviar para o ombro. Isso. E na expiração, vai. Lembra que você quer alcançar algo longe. E percebe seu abdômen respondendo a essa ação. Perfeito. Troca o lado. Vamos lá. Mesma coisa. Então a gente começa com esse peso, essa intenção. Inspira, expira, quero alcançar algo, e nessa hora percebe a ação do serrátil, como seu abdômen responde, só por consequência. Inspira, alivio para o ombro, mas sem perder o braço aqui, ó. Expira e alcança, sente o seu abdômen respondendo. Isso. De novo, inspirou. E agora expirou devagar, devagar, devagar. Aí, muito bem. Voltou. Que a gente ativou o serrátil, linha funcional é a resposta reflexa desse centro do core, sem um QE abdominal direto, sem que eu direcionasse algo para o abdômen, né? Era para uma outra região. Então agora a gente vai entrar no bloco de antirrotação, ainda sem bracing, tá? Então o centro vai sustentar esse corpo que vai tentar girar. Então pega a sua super band ou a sua Thera band, tá? Isso. E o que que eu quero que você faça? A gente vai levar uma perna à frente aqui, e aí eu vou precisar amarrar, ó. Então aqui eu vou passar essa minha super band também na minha coxa aqui, depende do tamanho da sua, tá? Essa minha aqui tava muito grande. Por quê, gente? Nós vamos fazer o movimento de levar esse braço à frente e voltar, ok? Então, de levar esse braço à frente e voltar. Ou, ai, Juma, eu tenho alguma coisa aqui na minha sala, na minha casa, que eu consigo passar esse elástico, ele vai ficar aqui e eu vou conseguir fazer o movimento, tá? Mas você pode colocar, enfim, na coxa aqui, que super funciona, sem problema nenhum, tá? Veste a sua coxa aí e vambora. Aqui, tá? Deixa menorzinho, se precisar, pega. Quem não tem, pode pegar nela aqui, tá? Entrelaça as mãos. Aí, traz primeiro na altura do externo essa mão, cotovelo para trás, ok? Aí. Pelve neutra, lembra de empilhar, guarda o tifoide um pouquinho. Inspira. Na expiração, vai levando lá na frente, vai empurrando para longe. Ativa o core. Isso. Inspira, você volta. Isso. Expira e você leva. Empurra à frente. Vai. Sustentando.
Inspira, você volta. Expira, empurra à frente, vai. Empurra na expiração. Sim. Inspiro, voltei. Sem deixar o tronco girar, expira, vai levando para frente. Ótimo. Fica com ela aí agora. Inspira, aonde você levou. Isso. E na expiração, meninas, então eu tô lá na frente. Expiro, eu vou girar pro lado oposto à perna, ó. Giro, ativa. Isso. Inspira, você volta. Expira, você gira. São 3 giros. Isso. Inspire, você volta. Expira e você gira devagar, devagar. Troca o lado, gente. Muito bem. Trocou? Então, primeiro é só de levar à frente, depois a gente faz trabalhar a ação do giro, tá? Então, põe isso, segura, próximo do externo, alto. Inspira aí. Na expiração, vai levando à frente. Isso, só percebendo a resposta abdominal. Ai, boa. Inspira, voltou. Expira e vai levando à frente. Vamos. Joia. Inspira. Expande. Expirou devagar. Vamos. Isso. Inspira, volto. Agora, expiro, vai e mantém. Inspira aí, vai girar para o lado oposto ao apoio do elástico. Expira, gira. Vai, tronco cervical. Isso, a gente está trabalhando linhas funcionais, contenção funcional. Inspirou. Isso. Expira devagar. Boa. Inspiro e expiro. Vai girando. Isso. E inspirou. Expira e gira um pouquinho. Vamos. Aí. Perfeito, meninas. Ótimo. Fiquem de pé, por gentileza. Deixem aí perto o peso, deixa a overball, tá? Que a gente vai usar em seguida. A Superband pode deixar também, ou a Terra, tá? Que a gente vai usar logo tudo isso. Então, olha só, o que que eu preciso que vocês façam? Nós vamos realizar um vácuo, tá? Um vácuo abdominal e depois uma contração voluntária. E depois a gente vai tentar somar essas duas coisas para que a gente consiga perceber a diferença dessas duas coisas. Então, pés paralelos, vamos começar aí de pé, ok? Solta seus braços, cresce, organiza o empilhamento, tá? Que a gente fala aí, o stacking, que é tão importante para que a gente consiga trazer esse vácuo eficiente em ação. Pelve neutra e solta os braços. Então, eu vou dar aqui 3 respirações, a gente vai fazer um vácuo e depois a gente vai fazer ativação, tá? Inspira, expande, leva o ar lá atrás, inclusive. Pausa e expira, devagar. Inspirou, expandindo. Pausa, expira, devagar.
Isso. E mais um. Inspirou. Expande. Pausa. Expira lentamente. Apneia, meninas. E vão fazendo vácuo devagar. Cresce posterior nesse vácuo. Tenta abrir lá atrás, nas costas. Inspira. Agora eu quero que você ative seu abdômen. Expira. Isso. Inspirou. Expira ativando o abdômen. Vai, ativa. Inspiro. Expiro e ativo. Agora a apneia e tenta fazer um vácuo aí. Inspira e expira. É mais fácil fazer o vácuo quando a gente está pensando só em respirar e fazer vácuo, ou a ativação te faz pensar um pouco, eu tenho que dar uma desligada para fazer o vácuo, certo? Porque senão é meio que tem alguma coisa travando esse vácuo. Só que existem algumas formas de ativar esse abdômen. Existe o bracing e existe a manobra de Hollowing, que é o que a gente utiliza. Bracing é quando a gente ativa esse abdômen todo de uma vez, todo mundo junto. Vamos ativar todo mundo junto? Então a gente vai fazer uma ativação. Eu vou envolver abdômen e costelas, tudo de uma vez. E depois a gente vai cadenciar essa ativação, ok? Vamos lá, de pé. A gente vai ativar todo mundo junto primeiro. Então, uma manobra de bracing, ok? Inspira. Todo mundo junto, ativa, como se você tivesse tomado um soco e ativa. Lembra que a costela responde fechando. Inspiro. Expirativa. Faz o bracing sem curvar, não deixa acontecer a flexão. Isso. De novo. Inspira. Ativou todo mundo junto. Vai, bracing. Passa. Isso. A última do bracing. Inspiro. E expiro devagar. Vai. Ativa, ativa, ativa. Ótimo. Agora a gente vai ativar de baixo para cima. A costela vai ser o último movimento. Então, uma vez que eu integrei todo mundo, agora eu vou separar. Eu vou por etapas. E aí, o último movimento é o movimento de costela. Então, vamos lá. Inspira para mim, expande. Lembra da pelve neutra, hein? Verônica também. Expira. Vou ativando. Infra umbilical e aí, por último, supraumbilical. Mas é como se eu quisesse arrastar meu umbigo para cima, para trás do meu externo. Inspira, faz o mesmo toque que eu, vem com o dedo em cima do umbigo. Ins, ó. Expira, ativa infra umbilical, ajuda com o seu dedo, ó. Supraumbilical vem fechando as costelas, mas nessa intenção desse umbigo subindo. Isso, como se eu quisesse guardar ele atrás do tifoide. Inspira, pausa, expira, ativo infra-umbilical, vou deslizando então, supra-umbilical, costelas, no último movimento, inspiro, pauso e vou ativando, expira, infra-umbilical e aí, ó, supra-umbilical, enquanto costela fecha, esse umbigo quer ser escondido lá atrás. Ok? Pega sua overball. Coloca entre os adutores e a gente vai fazer agora essa mesma mecânica de baixo para cima com a ação da overball. A overball é um feedback tátil, tá? Ela é aqui um estímulo externo. Nós vamos pressionar, mas eu quero que o engajamento aconteça no seu abdômen. Não é
para você colocar força máxima na overball. Eu quero esse abdômen em ação. Vamos juntas? Então, ó, coloca a sua mão na espinha ilíaca, organiza essa pelve, ombro longe da orelha e não deixa seu externo acima, tá, do pubis. Alinha aqui externo com o pubis. Faz o empilhamento. Inspirou, expande. Pausa. Pressão na bola, mas vai respondendo seu abdômen. Expiro, infra, umbilical, supra umbilical. Você vai perceber um carregar desse abdômen. Isso. Inspira, alivia um pouquinho, lembrando que a pressão é leve. Expira, pressiono, vou ativando, de baixo para cima. Inspira, alivia. Expira, pressiona, vai ativando, ativando, de baixo para cima. Isso. Inspirou mais um. E vamos. Expira, ativando de baixo para cima. Vai. Aciona, aciona, aciona. Costelas por último, por último, por último. Apneia e faz um vácuo aí. Boa. Inspira sem estufar. Expira. Tira a bola daí, vamos colocar nas mãos, mas a gente vai continuar com essa ação de baixo para cima, tá? Vamos lá. Então, pegou, bola entre as mãos, ó. A gente vai criar uma pressão leve, cotovelos para fora, ombro longe da orelha, tá? Pode deixar aqui na altura do seu queixo essa bola. Quero ver o abdômen de vocês. Inspira, na altura do queixo. Isso. Ins. Expira, pressiona a bola e vai ativando de baixo para cima. Cresce posterior, Drica, Lourenço, joga esse seu externo para dentro e para cima. E inspira, expande. Expira, pressão leve na bola, mas quem responde ao seu centro sem esforço. Vai, vai, de baixo para cima. Integra costelas. Isso. Inspira, alivia. Pausa, expira, pressionou essa bola, vai subindo acima da cabeça, ativando de baixo para cima, de baixo para cima. O último movimento são as costelas. Vamos. Isso, inspira, desce braços. Boa, Sara. Aqui, ó, desço aqui. Expirou, pressiona, vai subindo, subindo, subindo. Ativa, ativa, costelas, 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 a apneia. Façam o vácuo. Entendam que vocês têm a resiliência para fazer o vácuo. O aluno não. Inspira, expira, desce braço, descansa, desce. Tudo bem até aqui, meninas? Tudo certo? Ótimo. Agora, o que que a gente vai fazer? Olha só. Nós vamos para a posição quadrúpede. Vocês vão pegar, para mim, a Super Band ou a Teraband. E nós vamos fazer o seguinte exercício. Olha só. Vou passar essa Super Band na altura que dá as últimas costelas, alinhado basicamente aqui com a T12. Tem que pegar um pouquinho da região da T12, tá? E aí, o que que eu quero? Esse guardar, esse trazer esse tifoide, ó, pra T12, tá? Mas sem entrar em retroversão aqui. A gente vai conectar essa ação e essa intenção. E nós vamos respirar ativando, lembrando que eu mantenho o tempo todo o meu tifoide para o elástico, ok? E a pelve segue neutra. Mantenha os pés conectados e vamos juntos. Ah, não tem nenhum material, Juma. Faz aí só com as mãos no chão, tá tudo certo. Isso.
Inspira para mim, expande, leva o ar lá na bend e expira devagar, ativando de baixo para cima. Tá forte, né, Lê? Eu sofro com a minha amarelinha de São Paulo. Isso. Inspira, não alivia no elástico, mantém. Expira, pressiona o halo que se lembra, vai ativando de baixo para cima, o seu tifoide quer ir lá para dentro e para dentro e para cima na direção da T12. Inspira, expande em direção ao elástico e expira, enraiza seus pés, cresce, alonga, boa. Inspirou mais uma vez. E expira, ativa, ativa, ativa. A apneia, a abertura costal. Sem estufar, inspira, volta levando o ar no elástico e expira devagar. Joia. Agora, a gente vai fazer um trabalho com o peso de transferência usando essa construção que a gente fez agora. O que que eu quero? Vocês já viram esse exercício na academia? Eu esqueci o nome dele. É uma prancha que a gente coloca o peso, então eu tô aqui, vou tirar o joelho do chão e aí eu tenho que transferir. Eu trago o peso para esse lado, depois eu pego o peso e trago para o outro lado, sabe? Então, enquanto eu tô com a mão aqui, eu vou lá, pego o peso que está do outro lado, trago e depois eu troco, tá? Arrastando esse peso de um lado para o outro. Então, põe aí o pezinho de vocês por perto. Então, eu tô aqui, ele tem que vir atrás do punho, tá bom? Atrás do punho para sua mão, trazer sempre atrás do punho. Vamos juntas, conecta os pés em dorsiflexão, segue com a intenção que a gente construiu do elástico na T12. Pelve neutra, inspira, pausa, ativando, expira, tira o joelho do chão, pega o peso, arrasta ele, traz. Mão no chão, joelho, inspira. Pausa, saiu do chão, expira e arrasta. Volta. Põe o joelho no chão. Inspirou. Expira, tira o joelho, vai, ativa, arrasta. Volta. Inspirou. Expira, tira o joelho, arrasta de novo. Boa. Inspirei. Expiro, tira o joelho, arrasta. Perfeito. Parou. Inspira. Agora eu vou mostrar para vocês uma ação que vai ser um pouquinho mais delicada, ó. Expira, ativando de baixo para cima. Tira os joelhos do chão. Isso. Fica aí. Inspira, deixa o peso de lado. Expira, arrasta a perna direita para trás, arrasta a esquerda, entra em uma prancha. Mantém. Inspira. Sustenta a prancha, olha para o chão, expira, ativando de baixo para cima. Ativa de baixo para cima. Faz uma apneia e tenta fazer um vácuo aí agora. Você vai perceber que não vai, não dá. Descansa. Por quê? Porque eu, para me sustentar, o meu abdômen ele precisa fazer o trabalho dele. Então, a, a musculatura ela vai se ativar para me manter ali. Então, eu quero trazer para vocês, na cabeça de vocês, o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, é diferente quando façam a mesma posição quadrúpede, joelhos flexionados,
Sai do chão só com o joelho. Inspira aqui, expira a apneia e faz o vácuo. Aí ele vai sair um pouquinho melhor, o joelho fora do chão. Quando você aumenta essa alavanca, estende uma perna e a outra, papá, ele já vai ativar e não vai ter jeito, ok? Só para a gente entender. Ah, onde eu conseguiria incluir um vácuo, Juma, num core training, por exemplo, a pré, durante alguma postura, poderia, né? De alguma ativação, algum exercício? Poderia, mas tem que ver o que faz sentido e o que não faz sentido, né? É igual fazer um agachamento e eu colocar, começar a fazer um vácuo durante o agachamento, porque tem gente que faz isso, tá? E posso passar mal, inclusive, enfim. Ó, a gente vai pegar nosso pezinho agora, colocar na frente do externo e nós vamos trabalhar o nosso querido nórdico reverso, tá? Então aqui, pés, implante e flexão que eu quero. Então o peso tá aqui, nós vamos inspirar. Na expiração, eu aciono de baixo para cima e eu vou indo, 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 sustento. Não quero que você vá tão atrás, quero que você sustente esse core e volte, ok? Vamos juntas nessa ação? Então, isso. Inspira para mim, meninas. Façam a pausa, deixa o pé desarmado, Jennifer. Expira e vai indo para trás. Vai no nórdico reverso. Bora, ativa. Isso. Inspira, expande. Pausa, pelve neutra, stacking, organiza a caixa. Expira, vou para trás. Ativo, ativo, ativo. Isso. Inspiro, volto. Expirativa, vou para trás. Vai, cuidado com a pelve, Sara. Vou. Inspiro, volto. A gente vai afastar o peso e ir para trás, ó. Expira, afasta o peso e vou. Ativa. Inspira, volta. Expira, vamos. Ativando. Inspira, volta. A última desse. Expira e vou para trás. Ativando, ativando, ativando. Descansa. Muito bem. Tranquilas? Super, né? Muito bem. Agora, peguem a band de vocês. Nós vamos colocar ela abaixo dos joelhos. Atrás, tá, gente? Não em cima. Não apoie seu joelho em cima dela. Traz as mãozinhas de oração aqui na frente, tá? Que a gente vai fazer dois movimentos. Primeiro, a gente vai ativar subindo essa band. Depois, nós vamos ativar subindo e desviando atrás, ok? E por último, a gente vai sustentar e girar para os lados. Vamos juntas? Então, pelve, torácica. Vambora. Pegou aqui, ó. Vai encaixar certinho o dedo. Se você tiver a super, claro, né? Vamos embora. Então, inspira, meninas. Se quiser ativar o endorse, não tem problema agora, tá? Expira, subo. Ativando esse abdômen de baixo para cima. Inspira, volta. Expira, ativo, subo. Isso. Inspira, voltou. Expira, ativa, subiu. Você vai ver que aí também não vai fazer sentido. A apneia, tenta fazer o vácuo. Até sai, mas ele é mais sofrido. Inspiro, volto. A gente vai no reverso. Faz a plante, expira, vou para trás, ó. Subo e trago. Inspiro, volto. Expiro, subir, trago. Inspira.
Expirou, subiu. Volta, sustenta. Inspira, expira, girando para a esquerda. Tronco cervical. Inspira, expira, girando para a direita. Tronco cervical. Esquerda de novo. Inspira, expira, girando para a esquerda. Tronco cervical. Inspira, expira, girando para a direita. Tronco cervical. Descansa. Uou! Ui, que delícia! É, deltoides gritam. Tô sabendo, tô sabendo. Vamos agora pro chão, meninas. Peguem o peso de vocês. A gente vai continuar com o peso. A gente vai continuar com a nossa bend, tá? Então, primeiro, nós vamos começar com a bend, uma ativação. Como, Juma? A gente vai passar. Peraí, pra vocês me verem bem. A gente vai passar essa bend nos pés. Então, eu vou manter 90 graus. Eu vou passar aqui no meu médio pé, vou sustentar, tá? E aí, depois, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou puxar, ok? Vou ativar. Tá, mantenha ativo, veja aí o que você consegue de espaço, e aí a gente vai estender, como se eu estivesse fazendo um leg press, ok? Então, vou, na expiração, levar esse peso lá na frente, então eu vou empurrar. Aí, posso ceder? A minha band é muito pesada, pode, não tem problema, tá? Então, organiza, inspira. Agora, na expiração, sem retroversão, vai levando essa perna lá na frente. Isso. Inspira, você volta. Expira, você leva. Vamos. Ativando de baixo para cima. Inspira, flexiona o joelho, volta 90. Sem retro. Expira, leva e ativa. Inspirou, volta. E expira, estende, ativa. Inspira, volto. Expira, só a perna direita vai, a esquerda fica. Isso. Inspira, volta. Agora só a esquerda. Expira, esquerda vai. Vai, vai. Volta. Estende as duas agora para o teto aqui, ó. Mantém e segura. Nós vamos inspirar. Na expiração, a gente vai tentar deixar descer as duas pernas, não até tocar o chão, mas até a gente sentir que esse abdômen ativou o suficiente. Isso. Inspira, volto. Expira, vai deixando descer e ativa. Isso. Inspira, volta. E a última. Expira, vai deixando descer. Recruta costelas. Ativa, ativa, ativa. Descansa. Pode deixar a band para lá. Pega seu peso. Vamos colocar acima da cabeça aqui, quer dizer, na linha do olhar. A gente vai elevar e aí ele vai acima da cabeça na ativação, tá? Então a gente vai fazer uma prancha, uma ponte, né? Levando esse peso lá atrás. O último, gente, vambora. Pegou? Eleva esse quadril. Isso. E aí vamos inspirar lá em cima. Inspira em cima, em cima, em cima. Mantém. Agora, na expiração, vai recrutando e vai descendo. Leva o peso lá atrás e ativa. Ativa, aciona costelas. Inspira, voltou. Expira, vai recrutando, levando o peso atrás. Vamos, vamos, vamos. Inspira, volta. Nas duas, vai. Expira, aciona. Vamos levando o peso lá atrás, lá atrás, lá atrás.
Inspira, voltou. Isso. E expira, vai levando o peso lá atrás, lá atrás, lá atrás. Deixa o peso lá atrás no chão, abre os braços. A gente vai fazer um vácuo aqui. Inspira, pode soltar o peso, tá? Expirou, a apneia e faça um vácuo aqui. Vai descendo o quadril. Inspira, expira e descansa, meninas. Muito bem. Finalizamos a nossa ação. E aí, como foi para vocês? Tudo certo? Empolguei, até passei do horário. Geralmente eu acabo mais cedo, Tiquinho. Tudo bem? E ótimo. Deixa eu finalizar a gravação.